E para falar um pouco sobre Ibovespa, que tá maluco, tá uma coisa de louco aqui, a nossa Bolsa de Valores, gostaria de convidar Dalton Vieira, analista da DV Invest. Muito obrigado pela participação de sempre aqui na nossa programação. Prazer tê-lo conosco. Claro, portas abertas sempre para participar aqui do Top News, mas também dos outros programas da nossa grade. Muito obrigado, Dalton. Fala, Gabriel. Bom, cara, boa tarde. Obrigado nessa participação, que é um grande prazer estar aqui com vocês semanalmente. E um abração para todos aqui que estão ao vivo, online aqui. Tem gente que mandou ali a mensagem falando que ama vocês, acompanha aqui direto. Sensacional. Ah, que bacana. Esse reconhecimento é muito gratificante para a gente. A Janete Dantas. Ah, que bacana. Um abraço para a Janete. Para você que estava acompanhando o mercado, eu tô ficando maluco, Dalton. Vou arrancar todos os meus cabelos, porque o Ibovespa tá testando todos os meus limites por aqui. A gente vai para cima, vai para baixo. Tem ativo que começa o mercado ontem com 8% de alta e fecha em 3% de queda. Tá uma bela de uma loucura. Hoje não foi diferente. Petrobras caiu 4%, voltou pro positivo, fechou em positivo. Tá uma bela de uma maluquice. Mas especificamente sobre o nosso Ibovespa. A margem aqui não tá muito legal, não. A gente voltamos aí aos 101 mil pontos. Testamos os 99, ficamos aí boa parte do dia nos 100 mil pontos, sem muita direção no dia de hoje, foi uma bela de uma bagunça. Mas esse desenho aí, já passados alguns dias, nessa faixa entre 99 e 100 mil pontos, dá pra gente tirar alguma conclusão para onde vai aí o nosso índice acionário? A gente já falou sobre isso em algumas participações passadas, mas aí passaram alguns dias, a gente foi para baixo dos 99 mil pontos, voltamos para o 100 e agora 100.977 o valor de fechamento do Ibovespa. O que a gente pode tirar de conclusão desse nosso Ibov ou não dá para tirar nenhuma conclusão do nosso índice acionário, Dalton? Vamos lá então, Gabriel. A gente tem no Ibovespa, pegando aqui o gráfico semanal, tá aparecendo aí para vocês, o gráfico semanal do Ibovespa. A gente está dentro de um sinal de alta depois de 8 semanas de baixa. A gente já tinha falado isso aqui numa participação anterior, tinha 8 semanas aqui, né, dessa queda prévia, e depois a última queda também de 8 semanas, e gerou um sinal de alta, trazendo expectativa de duas expectativas. Uma, ou a gente tem um movimento mais lateral, ou um movimento para cima, uma recuperação. Ou seja, a gente chama de correção no tempo, que é um movimento mais lateral, correção no preço, quando o preço vai até a média. Quando eu olho o que está acontecendo agora no Ibovespa, ou seja, a gente teve 5 pregões consecutivos de alta e agora a gente já tem 4 pregões aqui que não chegou a devolver 3 de alta. Então eu vejo que a queda está mais fraca do que foi a última subida. E aí, associado à sinalização de alta que a gente tem no gráfico semanal, o próximo pregão já vai ser algo mais relevante. Então, assim, eu esperaria pelo menos mais um pregão, que assim, a gente pode ter mais um pregão ainda de baixa, testando novamente os 100 mil pontos. Mas eu crio uma expectativa que o BOV possa fazer isso aqui, de ter um movimento para cima. Só que para que isso seja confirmado, existe a necessidade do Ibovespa confirmar em um fundo, quebrar essa sequência aqui, por exemplo, quebrar a sequência dessa máxima descendente de hoje, ou se amanhã mantiver a máxima descendente, que na segunda-feira, que a gente tem feriado aí na sexta, na segunda-feira supere a máxima da quinta-feira, aí sim a gente teria uma sinalização mais positiva para o Ibov ter um movimento de subida. Então, por isso que a gente está dentro dessa meio que loucura que você comentou, Gabriel, porque a gente está dentro ainda de uma tendência de baixa de prazo maior, gráfico semanal e gráfico também, inclusive até o diário, dentro de uma tendência de baixa, só que dentro dessa tendência de baixa a gente abriu um movimento de correção dessa tendência de baixa. E aí é onde fica essa bagunça mesmo, a correção tende a ser um movimento mais complicado, mais fraco para subir, mais difícil para ir, de andar, de ter força para cima, é o que está acontecendo. Então, de maneira geral, curtíssimo a curto prazo é mais para cima. Ah, maravilha. Então, a bagunça aí justificada, a gente está tentando entender. Quem está aqui tentando operar, tentando escolher alguns ativos, ou exposto, claro, ao Ibovespa diretamente, tá numa zona aí meio complicada, próxima dos 100 mil pontos, uma bela de uma bagunça no mercado. E tem alguns ativos que estão nessa zona conjunta aí do mercado financeiro. Nós tivemos algumas notícias específicas que aconteceram na semana passada, mas ainda continuam repercutindo nos ativos nesta semana. No caso, a Braskem. Braskem era um ativo meio escanteado, meio esquecido pelo mercado. Aí veio o Jean Paul Prats e falou, Petrobras não vai mais desinvestir a Braskem, não vai mais vender a sua participação, vai sim aumentar. O ativo disparou.
Foi sexta-feira, foi segunda-feira, a gente teve acho que uma semana seguida aí de fortes altas para a Braskem e hoje novamente aí corrigindo um pouquinho, indo para cima, indo para baixo, sem muita direção, mas com boa oscilação. O que a gente pode tirar para a Braskem? Vinha caindo, vinha num movimento de queda muito brusco. Eu quero saber se esse movimento de alta no curtíssimo prazo aqui nessas últimas semanas já dá para dar um alívio para o ativo ou não é suficiente ainda para impedir essa queda brusca no ativo que a gente já vê há um bom tempo, Dalton? Pensando justamente no que você falou, Gabriel, na parte de curtíssimo a curto prazo, qualquer decisão que eu fosse tomar agora objetivamente na Braskem seria comprar o ativo. Com o sinal que ela gerou hoje no pregão de hoje, é compra. Inclusive, a gente tem uma compra posicionada no papel. Porque isso que você falou, né? Depois que foi anunciado aí, porque eu não acompanho a notícia, mas depois que foi anunciada a informação, o mercado trouxe um movimento muito forte para cima. E dentro desse movimento forte para cima, na hora de cair, caiu muito mais fraco. E hoje gerou um outro sinal de alta. Então, tecnicamente, o caminho mais provável da Braskem é continuar subindo, caminhando para a região dos R$21. É o mais provável. Ou seja, se reverter a probabilidade, para quem está comprado, pode deixar um stop ali nos 18,59, estaria bem posicionado logo abaixo da mínima do pregão de ontem. Então, para mim, Braskem curtíssimo a curto prazo, é um pouquinho mais para cima, ó, gráfico semanal, corrigindo a tendência de baixa de forte prazo. Só que pensando em Braskem para longo prazo, não seria um ativo que eu pensaria em comprar para longo prazo, não, porque não vejo um cenário gráfico apropriado ainda. Maravilha. E outro ativo que movimentou bastante aí por conta de notícia? Um ativo que movimentou bastante por conta de notícia. A gente fala que cuidado com a operação de notícia, mas a gente fala de impacto em mercado. Às vezes tem umas movimentações bem bruscas e por dias consecutivos. A gente fala dos ativos por aqui para ver se mudou alguma coisa na tendência gráfica ali para a companhia. Natura, ontem foi uma bagunça. Subiu 8, caiu 3 no final do pregão, então a gente devolveu praticamente todos os ganhos. Quem comprou no high tomou uma cacetada das braba e eu gostaria de saber se há alguma mudança fundamental, porque hoje foi novamente um dia péssimo para o ativo de Natura, se tem salvação aí o ativo para quem está posicionado e se, claro, essa forte queda nos últimos 2 dias... forte queda, eu digo, do patamar de abertura, a gente abriu gapeado ontem. Então, essa forte queda nos últimos 2 dias, se ela justifica ali alguma posição, se tem algum movimento interessante em Natura, especificamente, Dalton? Tá, vamos lá então. Primeiro eu falar só de um cenário de prazo maior. O volume financeiro também brutal. Acabei de lembrar dessa informação, R$1 bilhão ontem, mais R$500 milhões hoje negociados. Para a Natura isso é excepcional. A gente encontra R$1 bilhão em Vale e R$1 bilhão em Petrobras, mas R$1 bilhão para a Natura, o volume bem pesado aí negociado ontem. Ontem foi realmente R$1 bilhão aqui, ó, tá aqui no gráfico muito acima da média, hoje também bem acima da média. Ou seja, cair com volume confirmando a tendência do papel para baixo. Aí está de acordo com a tendência do preço desse papel. Está em tendência de baixo de curto prazo e o que eu ia chamar a atenção é um gráfico anual. Quando eu vejo 2 barras dessa muito fortes assim para baixo, anulando o que levou 4 anos para subir, eu entraria nesse ativo pensando no longo prazo. Não seria um ativo que eu tomaria esse risco, tá, Gabriel? Então, qualquer risco que eu for tomar pensando em comprar a Natura, eu olharia para curto prazo e nesse momento eu não vejo motivos de abrir compra em Natura. E quando eu mostro isso aqui, eu lembro também de Amer3, né? Lembro da Amer3? Olha, 2 anos muito fortes para baixo, devolvendo que levou 4 para subir. Não significa dizer que vai acontecer a mesma coisa, mas significa dizer que você tem um cenário negativo contra você. Você está tomando um risco maior para comprar esse ativo. Então, de maneira geral, voltando aqui para a NPCO3, eu vejo assim, um papel que está com a expectativa de continuar a queda, assim, corrige no gráfico diário, gera um movimentozinho para cima, mas continua muito mais alinhado para, se fosse tomar posição, fazer mais operação, planejar mais operação de venda de curto prazo no papel. Maravilha, eu sempre peço porque tem alguns viciados aqui na nossa programação, olha para o ativo caindo e fala, cara, quero me posicionar porque caiu demais. A gente sempre tira essas dúvidas, tira essas conclusões precipitadas que às vezes podem expor o seu capital a um risco desnecessário. Como a gente sempre menciona aqui, cuidado com essa exposição, cuidado com essas posições em ativos que ou caíram demais, porque
no mercado financeiro, o fundo do poço temporal. Não tem jeito. Caiu demais, vai continuar caindo se a tendência ela não se inverter. Então, cuidado e sempre utilize essas ferramentas aqui. Acompanhe o Dalton nas redes sociais, em todos os lugares aí, para observar aí o que o analista está olhando e quais ativos ele está vendo esse potencial de compra. Tem alguns realmente que não tem jeito. A gente falou sobre Saraiva recentemente também. O negócio foi brutal para baixo. Eu não falava há muito tempo sobre Saraiva, não parou de cair, 99% de queda desde a máxima histórica. Então, cuidado, gente, cuidado. Sempre a mensagem final aqui na nossa programação. E agora, Dalton, tem algum ativo especificamente que você vem chamando a sua atenção nos últimos dias, nas últimas semanas ou no último mês, que você vem acompanhando e falando sobre isso com o pessoal que te segue lá nas redes sociais? Ou está preferindo ali escolher muito bem, mas muito bem mesmo, as suas operações com esse Bovespa um pouco mais volátil nos últimos dias? Como que está aí o seu ritmo de operação? Tem esse ativo que está se destacando, ou uma classe de ativos ali, uma categoria que está se destacando com um pouco mais de atenção? Como é que você está operando nos últimos dias, por favor? Tá. Eu tenho operação aberta tanto na compra quanto na venda, né? Mas enfim, eu tenho até uma comprinha aberta. Vai para os dois lados, né? Como o Ibov está desse jeito, né? Tipo, a loucura para cima e para baixo, enfim, pode ter ativo. O Ibov representa a média, né, de comportamento dos ativos. Então, vão ter ativos que estão, como a Vale 3, caindo, né? Tem ativos como a Ambev, que ainda está sustentando uma tendência de alta. Então, é um ativo que chama atenção. A gente tem até uma compra em aberta na Multi3. Eu gosto de ativos, por exemplo, eu coloquei Braskem na carteira semanal para essa semana. Então, Braskem, para hoje mesmo, assim, é o que mais me chama atenção. Hoje eu passei em todos os ativos. O sinal de alta que mais me chama atenção para uma compra seria Braskem. Nós temos, para tentar repique também de alta, curtíssimo, curto prazo, monitorar de perto assim, que é essa correção de ELET3, que pode trazer uma compra aqui, para quem até gosta de padrão gráfico, né, de ombro, cabeça, ombro invertido, isso pode acontecer, não que seja uma certeza, mas é bom ficar atento aqui, que ela pode ter algo para cima. Então é um ativo que eu também destacaria pensando aí em operação de compra. A gente tem uma posição aberta de compra de Multi3, que gerou um fundo bom ontem no gráfico, está em cima da resistência e pode gerar aí um rompimento aqui para cima. Eu gosto de papel, quem vem se destacando bem nas nossas carteiras recomendadas e ativo que gerou, até bateu no objetivo ontem, foi CSMG3, que hoje caiu 2,58%. Então é um ativo que também me chama atenção, não para comprar já hoje, porque ontem a gente saiu no objetivo, mas que se ela corrigir novamente aqui, proporcionar um novo sinal de alta, entro comprando. Por que esse ativo me chama atenção? Porque, poxa, se eu olho para um gráfico mensal, ela está dentro de um pivô de alta, ela está dentro de uma tendência de alta. É diferente de você olhar para uma NTCO3, ou Natura que está lá virada para baixo. Eu prefiro entrar nos ativos que estão virados para cima, que é chamada tendência primária, tendência secundária apontando para cima. Você vai lá na tendência de menor periodicidade como o diário, e busca essas entradas de curto prazo a favor dessa tendência de prazo maior. Então, de maneira geral, são esses ativos aí que eu posso destacar já de cara aqui para você, Gabriel. Maravilha. Para quem quer acompanhar aí o dia a dia do Dalton, por favor, acompanha lá o YouTube Dalton Vieira, tem a DV Invest também. Então, para você que gosta das participações semanais aqui do Dalton Vieira, por favor, acompanha aí em todas as redes sociais. Esqueci de alguma, ou Dalton? Você utiliza mais o YouTube, tem Instagram, Não. Tem qualquer outra? É mais o YouTube mesmo? Não, é o YouTube, Dalton Vieira Invest lá no YouTube. A gente tem sala de ações ao vivo todos os dias, sala de mini índice mini dólar todos os dias ao vivo, com operações de day trade de mini índice mini dólar ao vivo comigo. Amanhã eu tô das 8h45 às 13 horas ao vivo com vocês. E a gente tem análise de fechamento no YouTube, a gente tem o meu perfil no Instagram, que sempre tem muito conteúdo de aprendizado, tanto no canal no YouTube, quanto no perfil no Instagram, conteúdo de aprendizado, aula semanal aqui no YouTube, e lá no Instagram, vídeos diários de aprendizado, o Dalton Vieira. Maravilha, muito obrigado, é sempre um prazer tê-lo por aqui todas as semanas. Dalton Vieira, analista da DV Invest, seja sempre muito bem-vindo por aqui, Dalton. Valeu, Gabriel. Abraço a todos aqui que estão ao vivo acompanhando a BMC News. Abraço.